Aparentemente está gravando. Bom, deixa eu fazer uma coisa aqui também que é importante. Isso. Bom, bom pessoal. Nossa, parece que eu tenho que arrastar um trem aqui. Como que funciona isso aqui? Enfim, vai do jeito que dá para ser. Bom, boa noite, pessoal. Hoje, então, nós finalmente, depois de muitos meses e várias semanas de intensa assim, angústia da parte de vocês, eu sei que vocês estavam assim, ansiosos para a gente poder começar a disciplina de teoria do Estado, de ler, de ouvir uma pessoa falar para vocês o que é Estado e democracia. Finalmente nós vamos começar essa disciplina, tá vendo? Gente perdida chegando. Então, como nós já falamos algumas vezes, como nós salientamos a questão, fizemos aquela aula introdutória para vocês com o diretório acadêmico, como vocês, eu espero, já fizeram a leitura do capítulo do Fernando Savater, o capítulo... por que não está transcrevendo, gente? Começa a transcrever. Como eu espero que vocês já tenham começado a ler. Está explicado, está no Bluetooth. Bom, agora sim. A ler o capítulo Aqui Estamos Reunidos, do Fernando Savater, e a aula do professor Clóvis, a primeira aula do curso do professor Clóvis. Vocês sabem que aqui, então, eu estou pressupondo que vocês leram o texto e viram o vídeo. Isso quer dizer que, então, nós vamos subir, como o professor Clóvis falar, um degrau. Mas um degrau não para assim, necessariamente adicionar ao conteúdo, mas para aprofundar o conteúdo que foi feito nas aulas, na aula e no texto, tá? Eu vou aqui projetar um mapa mental, bom? E esse mapa mental, vocês me falam se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Alguém aí me fala. Ok. Então, muito bem. Esse mapa mental, não tem jeito de eu disponibilizar para vocês, porque eu não pago esse aplicativo. Então, não vai ter jeito de eu mostrar para vocês. Mas esse mapa mental, então, é o mapa da aula de hoje, que tem aqui na política o seu centro, né? Só uma pergunta, vocês estão me vendo e vendo também a janela, ou vocês só estão vendo o mapa mental? Só o mapa mental? Ah, tá. Depende se alguém estiver usando o celular, talvez não. Então vamos lá. Então vamos seguir com a vida, né? Infelizmente vocês não podem ver aqui essa figura imaculada e bela que sou eu. Então, no centro aqui do mapa está a política, que é o nosso objeto por excelência, porque quando nós estamos falando de teoria do Estado e da democracia, de Estado e de democracia, nós estamos falando de formas históricas ou expressões históricas da política, ou do exercício da política. Então, a política é esse tema central do qual todos os nossos objetos de reflexão serão objetos de reflexão partindo dessa atividade, desse saber político, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu botar aqui para não esquecer do meu tempo, porque vocês devem imaginar, eu gosto de falar um pouquinho. Só que antes de nós analisarmos propriamente a política, nós temos que perceber e analisar a possibilidade ou o início da sociabilidade e a possibilidade da política, que é esse ponto central aqui que nós estamos vendo agora, né?
E aí, para falar do início da sociabilidade, da possibilidade da política, nós temos que falar das causas materiais e formal, as causas material e formal da sociabilidade. Quero lembrar para vocês, lá na nossa primeira aula, no dia 19 de março, 18 de março, não sei, no fatídico último dia de aula antes da pandemia, eu explorei com vocês as quatro causas de Aristóteles, né? E nós vimos lá que a causa material é aquilo que está na própria matéria das coisas. E a causa formal é aquilo que tem a ver com ordenação, com a ordem das coisas. E a sociabilidade, portanto, e a política tem uma causa formal e tem uma causa material. Vejam, a grande causa material da política e formal da política é a própria constituição do homem. Então, a causa formal e material, elas meio que se confundem, mas é a constituição do Homo sapiens, né? Por que a constituição do Homo sapiens? Tem a constituição do Homo sapiens enquanto espécie e do sapiens enquanto indivíduo sapiens. A progressão do ser humano, né, de um ser humano que vem mais ou menos assim, de 1,5 milhão de anos atrás, com o Australopithecus, ela é uma evolução que demonstra, em primeiro lugar, isso que é muito importante, que antes dos sapiens, as outras espécies humanas, e antes das outras espécies humanas, as espécies primatas que precederam essas espécies humanas já conviviam num contexto social. Então, é muito fácil para a gente perceber isso hoje, né? Isso hoje. Eu me lembro que Durkheim tinha a seguinte frase: a sociedade é lógica e cronologicamente anterior ao indivíduo. Vou repetir para você que nunca leu Durkheim, ou que achou que ele era muito chato. A sociedade é lógica e cronologicamente anterior ao indivíduo. Para a gente é muito fácil perceber isso. É fácil perceber isso porque Durkheim, porque a gente quando nasce, por exemplo, nós já nascemos num contexto social, já nascemos no hospital cheio de protocolos, geralmente no hospital, né, claro. Nós vamos para a casa de uma família, vamos para a casa de alguém que cuida de nós, vamos formando os nossos laços sociais e assim por diante. Ou seja, muito dificilmente nós estamos fora de algum contexto social. Mas isso para a gente é muito fácil. E aí a gente retorna 2.000 anos e pouco atrás, Aristóteles falava que a nossa diferença para outros animais era justamente o fato da nossa sociabilidade, pelo fato, inclusive, de nós sermos animais racionais. Mas esse fato, ou seja, o fato da sociabilidade, ele não é um fato óbvio desde sempre. E aí vocês poderiam me perguntar: mas professor, e Adão e Eva, né? E o primeiro homem? É isso, é justamente isso. No primeiro homem, esse homem já nasceu num ambiente de sociabilidade. Ou seja, a evolução, aquilo que antropologicamente nos formou socialmente. A nossa evolução como espécie depende da sociabilidade. Veja, a nossa evolução como espécie depende da sociabilidade, e não só isso, nós só podemos ser seres bem-sucedidos evolutivamente, ou seja, digamos assim, dominar o mundo, né, ou ter saído da cadeia alimentar, exatamente pelo fator de cooperação social em larguíssima escala e muito flexível que nós temos. A nossa cooperação é em larga escala, mas outros animais também têm cooperação a larga escala, mas a nossa cooperação é flexível e é isso que a gente vai abordar aqui hoje. Bom, a evolução é um fator, mas essa evolução da espécie nos deu um presente e um fardo que é o nosso cérebro. Em algum momento, nesses milhões de anos de evolução, em algum momento, o nosso cérebro, em um momento mais ou menos em torno de 70 mil anos atrás, eu já indiquei para vocês lerem os Sapiens, do Yuval Harari, alguma coisa mudou
nas conexões do nosso cérebro, que esse cérebro começou a ser capaz de pensar coisas para além da sua experiência imediata. Então vejam, nós pensamos muitas coisas das nossas experiências imediatas. O que a gente vai comer, para onde a gente vai naquele dia, como a gente vai se transportar, que televisão que a gente vai ver, e assim por diante. Mas nós somos capazes de projetar e conceber coisas que não são da nossa experiência imediata. Coisas que, aliás, nós nunca tivemos experiência concreta ou imediata. É só pensar na própria ideia, digamos assim, de Deus, né? A não ser aqueles que dizem ter uma experiência direta com o divino, eu tenho certeza que boa parte de nós, mesmo aqueles que são crentes, ficariam surpresos se Deus aparecesse na sua frente agora. E assim, é isso que nós chamamos de realidade imaginada. Ou seja, o nosso cérebro nos deu a possibilidade de criar realidades que são realidades que existem na nossa cabeça, mas que nós conseguimos atribuir essas realidades ao mundo. Essas realidades, antes de chegar nelas, inclusive, só são possíveis porque a nossa linguagem evoluiu de tal maneira que foi possível que nós fizéssemos uma linguagem ficcional. Ou seja, uma linguagem sobre coisas que não estão objetivamente na nossa visão. Então, por exemplo, uma árvore, para alguns, pode ser só uma árvore. Uma árvore, para alguns, pode ser a fundação e toda a energia potente da mãe natureza, ou como chama aqui na América Latina, da Pachamama presente. Então, essa imaginação de que a árvore seja a expressão ou a fundação da Pachamama, essa é uma imaginação que, veja, ela estimula e influencia o nosso comportamento social. O nosso comportamento social, então, ele passa a ser direcionado através de realidades imaginadas. Realidades imaginadas não quer dizer que sejam mentira. Tem até um poeta famoso, chama Manuel de Barros. Eu gostaria de sugerir que vocês assistissem um documentário que tem no YouTube sobre o Manuel de Barros, que ele dizia o seguinte: 100% do que eu falo é inventado, só 10% é mentira. Então, a invenção não quer dizer que seja mentira. Então, por exemplo, a ideia de Deus e de outras coisas, não é que é mentira. É só que isso só é possível porque nós imaginamos. Porque Deus não se concretiza geralmente na nossa frente para poder fazer as coisas. E a experiência espiritual de Deus é uma experiência, digamos, também espiritual. Né? Na filosofia, por exemplo, imaginação e conceitos espirituais são coisas muito próximas. Bom, então esse é um ponto central. Tá? O ponto central de que para que a sociabilidade exista, primeiro nós tivemos que evoluir, sociabilidade humana exista. Primeiro nós tivemos que evoluir de determinada maneira, já inseridos numa sociabilidade. Segundo, que essa sociabilidade fosse condição para a nossa sobrevivência. Então, os sapiens, pensa um sapiens contra um leão. Einstein contra um leão. Einstein contra o leão dá leão todas as vezes. Então, não é a inteligência individual do homem que faz com que ele seja bem-sucedido evolutivamente, mas é a inteligência cooperativa, é a inteligência compartilhada do homem que fez ele ser bem-sucedido evolutivamente. E aí é que a gente entra, então, nessa distinção, a natureza da natureza e a natureza da cultura, o terreno da biologia e o terreno da imaginação. Eu vou voltar para falar aqui para vocês. O terreno da biologia, o terreno da imaginação, a natureza da natureza e a natureza da cultura, ela tem o seguinte quadro. Né? O quadro na natureza, as modificações são aleatórias e indeterminadas, inexoráveis. Ou seja,
As mudanças que existem em todos os sistemas biológicos obedecem a leis e obedecem a causalidades que muitas vezes escapam, ou a maioria das vezes escapam, à vontade daquele que está sendo transformado, daquele que está se modificando. Então, para o Australopithecus se tornar, não é bem assim, mas se tornar Homo erectus, isso não teve nenhuma vontade do Australopithecus se tornar Homo erectus. Eu nem sei se essa é a linha, mas não teve nenhuma vontade disso. Isso aconteceu por conta dos processos biológicos de mutação que se dão ao longo de muitos anos. Todos aqui, vocês já estudaram um processo básico desses que é o crossing over celular, né? Mas então, a natureza, portanto, se modifica de uma maneira muito lenta em momentos indeterminados e com a ausência da vontade. Enquanto a natureza da cultura, ela justamente se modifica através da vontade. Então, como nós somos capazes de fazer uma linguagem ficcional a partir de coisas que estão somente dentro das nossas cabeças, ou seja, de imaginações, de ideias que nós compartilhamos, essas ideias, portanto, podem sempre ser outras. É óbvio que na história da humanidade não é qualquer um que pode mudar essas ideias, não é mesmo? Sempre nós tivemos aqueles que foram os curadores da cultura. E é por isso, portanto, que nessa curadoria da cultura, a cultura também tem um processo de modificação aparentemente lento, mas do ponto de vista da história da humanidade é muitíssimo rápido. Então vejam bem, aqui o importante é, se existe um terreno em que a nossa biologia determina o nosso comportamento, esse terreno é restrito, ele existe, ele é real, inclusive o nosso comportamento social. Mas a maior parte do nosso comportamento tem justamente a ver com o comportamento, com as determinações sociais e as imagens e imaginações que nós vamos incorporando ao longo da nossa vida. Compreendem? Eu espero que isso seja fácil de compreender. Tem até alguns estudos que eu não gosto muito de usar como parâmetro, mas só para vocês terem uma noção, esses estudos dizem, por exemplo, que a média, a tendência é que os nossos comportamentos e inclinações sociais têm uma porcentagem de 30% ser influência da nossa genética, da nossa biologia, e, portanto, de todos os esquemas que envolvem desde as ativações específicas de DNA, de uma estrutura específica de DNA, até mesmo a como que essa estrutura de DNA faz com que circule os hormônios e a estrutura mesmo de conexão das sinapses do cérebro. Isso pode ser responsável por até 30% do nosso comportamento e tendência social, mas 70% é aquilo que é apreendido através da nossa sociabilidade. E é óbvio que aí existe aquilo que cabe sempre, e a gente vai trabalhar isso ainda um pouco nessa aula, ao indivíduo propriamente dito, ou seja, aquilo que o próprio indivíduo tem capacidade de inovar. Mas aí é um outro tanto restrito, muito restrito, dentro da categoria da sociabilidade ainda, né? Então, nós temos um terreno da biologia e nós temos um terreno da cultura, que é um terreno muito maior do que o terreno da biologia. É por isso que a gente não pode descartar o terreno da biologia, mas nós precisamos entender que é no terreno da cultura que a maior parte das coisas acontecem e é no terreno da cultura que as grandes transformações de fato acontecem, né? É só a gente imaginar também que se por um acaso as abelhas agem do mesmo jeito há dezenas de milhões de anos, só no século XX uma pessoa alemã, por exemplo, pode ter passado por 5 regimes políticos diferentes. Da Alemanha Oriental ainda, né? Da Alemanha que foi comunista. 5 regimes políticos diferentes, ou seja, 5 formas de sociabilidade diferentes em 100 anos. E as abelhas estão aí fazendo
há dezenas de milhões de anos o mesmo esquema de sociabilidade, ou seja, o fator de transformação da cultura é um fator muito forte. Bom, ainda dentro desse nosso paradigma, nós podemos dizer que a vida, a morte, a política tem um fator fundamental. Por quê? Olha, aqui no Primeira Linha está aquilo que fundamentalmente todos nós animais, ou seja, o terreno da biologia, temos que fazer para estarmos andando sobre a Terra. Nós temos que não morrer, então nós buscamos a todo momento não morrer. Nós temos que matar para viver, e aí, assim, as pessoas podem ficar um pouco chocadas, mas não quero dizer matar outro ser humano para viver, tá bom? Não é matar outro ser humano, a gente precisa matar outros seres para viver. A não ser aqueles que advogam pela dieta crudívora, isso é outra história. Mas tendencialmente, como espécie, nós precisamos matar para viver. Nós matamos o alface, nós matamos a maçã, nós matamos a couve, nós matamos o arroz, nós vamos matando. E aí também nós matamos os animais, né, para poder viver. Então a gente precisa não morrer, nós precisamos matar e nós precisamos reproduzir. Esses são os terrenos muito básicos da biologia. Só que aí é uma grande figura importante da nossa evolução, que é a figura, que é aquela possibilidade que a linguagem ficcional proporciona para a gente. Veja, nessa luta por não morrer, matar e reproduzir, essas são lutas basicamente do corpo físico. E aí o que o corpo físico é? O corpo físico ele é limitado. Tem uma fronteira. Tem uma fronteira o corpo físico. O corpo físico tem uma fronteira. E essa fronteira, e aí o ser humano, por conta da sua capacidade de projetar o futuro, e isso é uma coisa importante que eu vou mencionar agora, a política só existe porque nós somos capazes de projetar o futuro, porque nós descobrimos o futuro, nós não somos sequestrados pelo presente, pelo eterno presente. Nós, ao sermos capazes de produzir uma linguagem ficcional, nós somos capazes de ir além do que o nosso corpo proporciona. Ou seja, de imaginarmos cenários para a vida para além do que o nosso corpo proporciona. Um exemplo muito básico disso é o seguinte: eu tenho duas mãos agora, certo? Imagine se por acaso acontece um acidente terrível comigo e uma mão minha é cortada, amputou minha mão. Eu deixo de ser o José de Magalhães? Vocês deixam de ser vocês se cortarem uma mão? Não. Se cortarem a outra mão, deixa de ser? Se cortar as duas pernas, vai deixar de ser? E se a gente morrer? Parece que também não. Porque a nossa memória também permanece de alguma maneira. Mas isso aí é uma outra história. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós somos, então, capazes de, sendo seres finitos, sendo seres que concebem também, que sabem que vão morrer, apesar da gente estar sempre procurando uma distração para não ter a consciência da morte em jogo. Por exemplo, uma aula de teoria do Estado da Democracia, às 8h28, é uma distração do fato de que alguma hora vocês vão sair, vão morrer. Por exemplo, a Jaqueline Neto saiu quando eu falei isso. Sob protesto, ela saiu, não quer saber que vai morrer. Mas, então, nós procuramos a distração, nós procuramos fugir da morte. Nós procuramos essa fuga da morte. Porque nós somos capazes de conceber que esse pedaço finito de pessoa poderia ser infinito, porque a nossa mente consegue projetar essa infinitude, né? Consegue projetar essa infinitude. Portanto, aí, a descoberta do futuro e a concepção de infinitude, e a concepção de infinitude desde as religiões até outras coisas, tentam justamente nos salvar da morte, mas isso eu vou falar um pouquinho depois.
E essa pulsão do infinito, essa nossa busca pelo infinito, portanto, ela elimina o tédio. Então a gente está sempre, ao conceber o infinito, buscando suprir o tédio com o infinito. Ou seja, suprir o tédio com as coisas que ainda nós não fizemos, com as coisas que ainda é preciso fazer para vencer a morte e alcançar a imortalidade. Eu ainda vou falar mais sobre isso. E aí nós criamos as formas institucionais do infinito. Essas formas institucionais do infinito são justamente as formas e isso é muito divertido, são justamente as formas que fazem com que a gente tenha o sentimento de que algo está acontecendo para além da minha finitude. Então, os impérios, as religiões, o Estado, o partido político, são todas ideias de que eu estou construindo algo que tem a minha marca, mas que sobreviverá a mim. Tudo isso tem a ver com, de alguma maneira, estratégias ou formas institucionais que, para nós que vamos viver, a expectativa de vida no Brasil hoje é de 70 e poucos anos, que vamos viver 70 e poucos anos, somos capazes de viver mais eternamente nessas instituições. É por isso que muitas vezes, eu vou falar isso no final da aula também, nós nos entregamos, nós dissolvemos a nossa individualidade nesses papéis. Mas viver, então, viver não é simples assim. Viver não é simples. Viver estar na sociedade também gera um mal-estar da sociabilidade. Freud deu um nome, eu dei sociabilidade só porque eu usei esse nome, mas nós poderíamos usar o nome do Freud, que é mal-estar na civilização. Nós temos um mal-estar na sociabilidade. Qual o mal-estar que nós temos da sociabilidade? Fundamentalmente, é o mal-estar de que nós temos que fazer um pacto com o passado, um pacto com o presente e um pacto com o futuro. E geralmente o pacto com o passado, com o presente e com o futuro, ainda todos eles escapam à nossa vontade. Escapam àquilo que a gente gostaria que fosse de qualquer jeito. Então vejam. O que é o pacto com o passado? Como eu disse para vocês, quando a gente chegou aqui no mundo, as coisas já estavam rolando, né? Vocês sabem disso, vocês conseguem perceber isso, né? Então vamos pensar. Sabe, toda essa bagunça política do Brasil, Bolsonaro, Lula, Fernando Henrique, Ciro Gomes, eles já existiam e já estavam numa briga antes da maior parte de vocês nascerem. Vocês sabem disso? Ou seja, isso já estava rolando antes de vocês nascerem. Aí vocês chegaram assim na maioridade agora, e eu também, vamos dizer assim, e a gente acha que a gente sabe do que está acontecendo. A gente acha que a gente tem assim, nossa, que cheguei e sei tudo o que estava acontecendo. Não, já estava rolando. A questão é que você fez um pacto, de alguma maneira, com o passado. Olha, eu cheguei aqui, as coisas estavam rolando, deixa eu aqui entrar num pacto com o passado. Nós precisamos fazer um pacto com o passado. Só que o acordo que foi feito com o passado não foi você que criou. Então, ou você adere ao pacto, ou você está fora. E, geralmente, portanto, nós aderimos ao pacto com o passado. Outro exemplo fácil de dar para vocês. Vocês são uma turma de Enem, né? Vocês fizeram o Enem, né? O Enem, eu acho que também ninguém estava aqui quando ele foi criado, ou poucos de vocês estavam vivos quando ele foi criado. Foram vocês que tiveram que se adaptar ao Enem? Ou foi o Enem que teve que se adaptar a vocês? Não precisa responder não, foi uma pergunta retórica. Então, aí a gente sabe o pacto com o passado que a gente
tem que fazer. Mas a gente também tem que fazer um pacto com o presente. E esse pacto com o presente, ele é um pacto que faz com que a gente tenha os encontros com os nossos concidadãos. E nesse encontro com os nossos concidadãos, eu quero alguma coisa, o meu concidadão quer outra coisa, e aí a gente tem um terceiro produto que não é nem o que eu queria e nem o que o meu concidadão queria. Então, eu não tenho aquilo que eu quis inicialmente, o meu concidadão não teve aquilo que ele quis inicialmente, até o produto disso foi uma terceira coisa que nem eu nem ele quisemos, e a gente precisa lidar com isso. Então esse é um pacto com o presente. E aí a gente precisa entrar num pacto com o futuro, porque afinal de contas as construções, a gente concebe futuro. As construções que nós fazemos vão ter impacto nas gerações seguintes. Um exemplo disso, o meio ambiente. O meio ambiente em geral, as concepções de meio ambiente em geral, são concepções que nós protegemos os ecossistemas para gerações e sujeitos que ainda nem existem e nós nem sabemos se existirão. E nós temos que fazer um pacto com esses sujeitos também. Isso gera, esses três pactos, geram constrangimentos vários para nós. É por isso que, para o Freud, no Mal-Estar na Civilização, nós vivemos frustrados, nós vivemos neuróticos, nós vivemos nesse mal-estar. E a gente tenta resolver isso com direito, sabe? Com direito individual, direito social, Constituição, sabe? Constituição. A gente tenta resolver isso. Só que o problema é que o direito individual, a Constituição, blá, 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 é mais um pacto que as gerações futuras não fizeram, que elas vão ter que lidar com esse pacto e vão ter que fazer os próximos. Ou seja, é um ciclo meio que infinito. Isso funciona também dentro da instância da formação da nossa personalidade. A gente nasce, nós somos pura energia. Freud chama de princípio do prazer. Nós somos pura energia. Nós só buscamos a nossa satisfação inconscientemente. Essa pura energia é inconsciente. É a pura satisfação. É só vocês pensarem num bebê. Um bebê, quando tem a satisfação dele, algum obstáculo à satisfação de um bebê, chora. Só que no decorrer do tempo, nós percebemos que isso não funciona mais, ou não deveria funcionar. E aí nós vamos formando a segunda instância da personalidade, que é o princípio do prazer encontra a realidade. O princípio do prazer encontra a realidade. E a realidade vai tolhindo o princípio do prazer. E aí nós vamos ter que nós temos que canalizar e fazer uma espécie de diplomacia com aquilo que eu quero, com aquela pulsão, aquela energia de satisfação que eu tenho, com aquilo que é possível através do que a realidade me impõe. E aí gera o terceiro aspecto da personalidade, que aí nós chamamos de ego. O ego é a instância da personalidade que faz a elaboração, que faz a diplomacia entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, entre o id e o superego. Tudo bem? Então, nós vivemos nesse mal-estar porque fazer todas essas composições, você deve imaginar, é muito difícil. Né? É muito difícil. É por isso que o trabalho psicoanalítico é um trabalho de reforço do ego. E não do ego como geralmente se coloca em algumas religiões, espiritualidade, como o ego, como o indivíduo egoísta, né? A entidade egoísta, mas é justamente o ego para a elaboração entre os desejos do indivíduo e aquilo que é permitido ou possível socialmente. Tudo bem?
Aqui então nós vamos... Eu vou passar isso daqui porque isso aqui eu vou usar mais na próxima aula. Eu vou para uma parte que é mais importante aqui nesse momento agora. Com esse mal-estar... Então veja, o que eu quis mostrar para vocês olha, a natureza da cultura ela é uma natureza em que a transformação é sempre mais possível. E a natureza da natureza é que é sempre mais difícil. Então nós podemos dizer, nesse sentido, que há uma plasticidade da política, plasticidade porque eu posso moldar, como diziam, por exemplo, Hobbes, há uma plasticidade da política, isso mesmo. Como dizia... Entendi o que você está fazendo, Lani, obrigado, eu não estava ligado. Há uma plasticidade da política, e há uma inexorabilidade da natureza. Plasticidade, então, o Hobbes, por exemplo, dizia que a política era um artefato. Tem um outro filósofo pouco conhecido, porque ele é mais conhecido nos meios historiadores, que ele escreveu um livro chamado O Estado como Obra de Arte, como um artefato, como uma arte mesmo, uma obra de arte, que é o Jacob Burckhardt, que é um historiador alemão do século XIX. Então, a política tem esse caráter plástico moldável através da nossa vontade, porque é regido, portanto, pelo princípio da contingência. O princípio da contingência significa, então, que em determinado lugar e tempo, sempre uma coisa contingente é uma coisa que é pontual, né? Sempre a coisa poderia ser diferente. É isso que o professor Clóvis fala lá, né? E esse princípio da contingência, ele muda de acordo com os acordos, e aí que é o link com o anterior, de acordo com os acordos que nós vamos tendo que fazer com o passado, ou seja, com a nossa inteligência compartilhada com a inteligência do passado, com a nossa inteligência compartilhada com a inteligência do presente, com a nossa inteligência compartilhada naquilo que nós conseguimos imaginar da inteligência do futuro. Então, quando nós falamos de inteligência compartilhada, não é só uma inteligência compartilhada do tipo reunião de empresa. Vamos fazer um brainstorm aqui e vamos compartilhar. Mas é uma inteligência compartilhada com a nossa experiência histórica. É uma inteligência compartilhada que tenta, então, dosar, e aí é importante, dosar a plasticidade da política e a inexorabilidade da natureza. Porque aí outro ponto muito importante que é preciso vocês ficarem atentos. Vou aqui tomar uma aguinha com o meu copo do Hulk. Vocês podem perceber aqui o copo do Hulk. Até esqueci que eu ia falar, só porque eu interrompi aqui agora. Onde eu tava, amor? Você lembra? Não? Alguém me lembra aí, gente? Onde eu parei? Ah, sim. Não, já lembrei. Obrigado. Isso aqui é um dado muito importante. Então, nós falamos no início da aula que nós somos capazes de criar, portanto, realidades imaginadas que são compartilhadas entre nós, e aí nós nos comportamos de tal maneira que nós agimos como se essas realidades imaginadas fossem concretas, reais. Só que isso é uma coisa importante. A realidade imaginada de uma geração, atenção, isso aqui é importante traduzir para Márcia, inclusive, pegar agora. A realidade imaginada produzida por uma geração é recebida como natural pela geração posterior. Vou repetir para você aí que às 8h44 da noite estava pescando, né? A realidade imaginada de uma geração produzida por uma geração, é recebida como natural
pela geração posterior. Então vejam. Não sei se vocês sabem, mas nem sempre existiram direitos humanos. Não sei se vocês sabem, mas nem sempre existiram Constituição. Sabe esse negócio que é muito falado hoje em dia? Sabe? Liberdade de expressão. Então, nem sempre existiu liberdade de expressão. Nem sempre a gente pensou que isso era uma possibilidade. Com isso eu não estou dizendo que não deve haver direitos humanos, nem de Constituição, nem liberdade de expressão. Eu só quero dizer que aqueles que o criaram tinham uma noção muito mais aperfeiçoada de que isso era uma criação do que nós, do que essa geração. Que acha que isso já é uma coisa que é, assim, normal. É engraçado, assim, vou dar um outro exemplo disso. Propriedade. Já ouviu falar em propriedade? Pois é, propriedade. Propriedade, juridicamente falando, surgiu entre os romanos. Ou seja, a construção jurídica da propriedade surgiu entre os romanos. Eles sabiam que a propriedade nem sempre existiu, e propriedade privada ainda nem sempre existiu. E que até mais ou menos século XVIII, XIX, a regra não era a propriedade privada, mas era outros tipos de propriedade privada. Quando a gente pega o mundo, por exemplo, o mundo ocidental já tinha muita propriedade privada. Com isso também não estou falando contra a propriedade privada. O que eu estou dizendo é que ela já está tão fincada na nossa história que as pessoas são capazes de dizer que a propriedade privada é sagrada. Quando nós falamos que algo é sagrado, nós queremos praticamente inscrever isso na natureza. E esse é um ponto fundamental que vocês observaram na aula do professor Clóvis. Sempre quando nós queremos instituir um aspecto de dominação, nós trazemos o discurso da natureza para poder justificar a dominação. Porque na filosofia, tem uma anedota da filosofia, que diz que quando a necessidade entra pela porta, a liberdade pula pela janela. Então sempre quando alguém ou um grupo traz o discurso de que uma coisa, somente essa coisa é necessária, que uma coisa, somente essa coisa é sagrada, que uma coisa, somente essa coisa... Vai lá. Está tentando, digamos assim, ossificar o processo ou a plasticidade, digamos assim, intrínseca para a política. Então a gente, por exemplo, não discute, algumas sociedades, a gente até que sim, mas algumas sociedades não discutem propriedade porque é sagrado. Inclusive um direito natural do indivíduo. Direito natural. Ok? Entenderam essa parte? Então, nós sempre vamos tentando traduzir a nossa convivência humana numa espécie de equilíbrio entre a plasticidade da política e a inexorabilidade da natureza. Isso porque também há uma necessidade humana de equilíbrio entre caos e cosmos. Ou seja, há um equilíbrio. O caos é aquela dimensão da vida humana em que as coisas são destruídas, mas não por serem destruídos. O caos nunca é somente uma dimensão destrutiva por si mesma. O caos é um titã grego, né? O caos é uma dimensão destrutiva que abre a possibilidade do novo. É como Shiva na mitologia indiana. Mas o puro caos é insuportável também para o ser humano. Então nós precisamos de cosmos, ou seja, de ordem, de ordenação, de estabilidade. Nós precisamos destruir um pouco as coisas, ou desconstruir um pouco as coisas, mas nós precisamos desconstruir para que isso seja saudável dentro de uma base sólida. Então o equilíbrio ideal seria que a gente tivesse um pé no caos e um pé no cosmos.
Mas geralmente, historicamente, o que a gente faz é que a gente vai para o caos, depois vem para o cosmos, depois vai para o caos, depois vem para o cosmos. De vez em quando a gente fica ali num caos cosmos. Mas a ideia geral é que essas duas também forças arquetípicas da cultura, o caos e o cosmos, também nos movem. Tá bom? Então, seguindo. Toda essa dimensão da política... Minha bateria está acabando aqui. Toda essa dimensão da política, ela é uma dimensão que exige de nós... Então, o que modificar, o que transformar, o que fazer para o futuro, exige de nós escolhas e decisões. E aí vocês já devem ter ouvido aquele dimensão do coach da vida. Toda escolha é uma perda. Toda decisão é excluir possibilidades. Só que nós escolhemos e decidimos através de uma hierarquia de valores e de uma hierarquia de funções que nós temos na sociedade. Nós escolhemos e decidimos através de um repertório que nós vamos acumulando ao longo da nossa experiência histórica e ao longo da nossa experiência de vida, seja experiência histórica enquanto coletividade e experiência de vida enquanto indivíduo, que nós vamos acumulando um repertório que nos permite fazer comparações entre o melhor e o pior. E aí eu gostaria só de pegar essas duas dimensões aqui agora e falar sobre elas. A hierarquia, o valor, o repertório e a comparação. Na próxima aula nós vamos falar mais sobre essa questão da hierarquia, do valor, do repertório e da comparação. Mas aqui agora eu gostaria de um ponto importante. Boa parte das vezes nós temos e compartilhamos porque estamos imersos na mesma realidade imaginada dos mesmos princípios. Mesmo aquelas pessoas que estão em espectros políticos diferentes. É claro que eu não vou... Aqui não vale para os extremos, para os extremistas, praticamente. Mas para espectros políticos diferentes, vale, por exemplo, que tem os mesmos princípios, mas o que difere, na verdade, é a hierarquia dos valores que essas pessoas compartilham. Então, por exemplo, vamos pegar a macrodivisão entre direita e esquerda. Na macrodivisão entre direita e esquerda, nós temos valores muito similares sendo defendidos. O que muda e que faz toda a diferença é justamente que, na direita, a hierarquia do valor, o top 1 do valor da direita é a liberdade individual. O top 1 do valor da esquerda é a igualdade. Só que, em algum momento do ranking da hierarquia da direita, também tem igualdade. Em algum momento do ranking da esquerda também tem liberdade. Só que a diferença hierárquica, ou seja, a diferença hierárquica é o que eu vou priorizar, o que vai ser feito primeiro ou não. O que eu vou excluir, o que eu vou deixar de fora, o que vai ser possível fazer. E isso faz toda a diferença. Porque vejam bem. Exemplo. Se é possível, isso também nós vamos debater para frente, mas se é possível que nós possamos concordar com a seguinte frase, todos nós eu acho que podemos concordar com a seguinte frase: é melhor uma sociedade saudável a uma sociedade doente. É verdade? Acho que todos nós podemos concordar com essa frase. A discordância começa quando um fala: para que nós tenhamos uma sociedade saudável é necessário que nós tenhamos uma saúde universal, pública, gratuita para todos. Mas aí quando outro fala: não, para termos uma sociedade saudável,
Nós precisamos que a saúde seja privada, porque será mais eficiente, vai gerar mais mérito, não sei o que lá. Vão ter melhores equipamentos. Então aí a frase inicial, né, a sentença inicial, é melhor uma sociedade saudável do que uma sociedade doente, se transmuta num conflito, porque aí o que se está escolhendo na hierarquia são coisas diferentes, ou estão em momentos diferentes. Entendem? Então esse é um outro ponto importante na política. Só há política nesse conflito. Não há política onde não há conflito. Ou seja, só há política onde o conflito, olha aqui, promove uma exclusão de determinadas ações em detrimento de outras ações, e há uma complexidade de consideração que não necessariamente aquilo que foi excluído é errado, mas que foi preterido. Então, vejam, nessa discussão que eu acabei de mencionar para vocês, da sociedade saudável do que uma sociedade, é preferível uma sociedade saudável do que uma sociedade doente, a nossa escolha por uma exclui a outra, entre aspas. Mas a complexidade dessa questão é tal que nós não podemos afirmar que ter uma saúde privada é errada e ter uma saúde pública é errado. Mas a nossa hierarquia, a necessidade de decisão faz com que uma tenha preferência sobre a outra. E é esse o conflito. Tudo bem? E aí, finalmente, nós entramos na última consideração da aula de hoje. Mais uma aula. Toda a dinâmica, todo o movimento social para que nós conquistemos algo para o futuro, para que a sociabilidade se dê, para que o conflito se transforme em algo produtivo, só existe porque ao sermos capazes de vislumbrarmos o infinito, de criarmos imagens na nossa cabeça, na nossa mente, nós sejamos capazes de desejar. Nós somos seres, então, desejantes. E qual que é a natureza do desejo? Vocês já viram, mas eu preciso repetir aqui agora. A natureza do desejo é se orientar para aquilo que falta, para uma ausência. Nós sempre queremos aquilo que não temos, queremos ser aquilo que não somos, queremos alcançar aquilo que não conquistamos. Nesse sentido, portanto, os seres humanos estão sempre desequilibrados, né? Se nós somos seres desejantes, nós somos sempre um pouco desequilibrados. Não é à toa que os diversos movimentos espirituais que existem no mundo tentam atacar justamente esse ponto, o desejo. Não é à toa. Então, isso a gente já sabe. Se vocês já viram. Mas como então é construído o desejo? O desejo, ele também é construído intersubjetivamente. O que é intersubjetivamente? Aliás, essa é uma expressão que é frequentemente usada equivocada. Na verdade, o subjetivamente. Muitas vezes se acusa, não, mas isso é uma coisa subjetiva sua. Porque, na verdade, poucas coisas são puramente subjetivas. A maior parte das coisas são intersubjetivas. O que eu quero dizer com isso? Que também a construção dos nossos desejos são tendencialmente os desejos que são socialmente aceitos. Eu falei lá no início, eu falei isso do mal-estar. Nós vamos fazendo uma diplomacia entre
a energia desejante que nós temos e as regras sociais. Então, eu não desejo o iPhone 15, porque no iPhone 15, somente nele tem as atribuições do meu desejo. Mas porque, socialmente dizendo, há um valor em ter um iPhone 15. Eu não desejo uma vaga na Universidade Federal somente pela vaga da Universidade Federal. Mas porque há um valor social atribuído àquilo. Mas, ao mesmo tempo, no momento em que eu conquisto o iPhone, eu paro de desejá-lo. Eu já o conquistei. Eu vou me inclinar para um próximo desejo. No momento em que eu conquisto a minha vaga na universidade, eu vou parando de desejá-la. Então, eu não sei, imagine, vocês ainda estão muito frescos, né? Mas imaginem o sentimento de vocês no terceiro ano do colegial, pré-ENEM, pré-divulgação dos resultados, o quão vocês desejavam essa cadeira. Agora eu vou fazer aqui previsão. No 5º ano da faculdade, ao passar por um processo paulatino de acomodação a essa cadeira, vocês irão querer chutar essa cadeira no 5º ano da faculdade. Ou seja, vocês não vão... O desejo vai ter sumido e o desejo vai ter se transformado para a maior parte de vocês em aversão. Conversem com seus colegas do 10º período. Então vocês desejaram tanto essa cadeira, né? E daqui a 9 períodos, boa parte de vocês não está querendo queimar essa cadeira. E não porque tem algo errado com a universidade propriamente, mas porque é assim que é. E aí é o seguinte, o desejo, digamos, o objeto, o que acontece nesse sentido, em geral, do ponto de vista social, agora não mais do ponto de vista individual. Como os desejos são socialmente construídos, nós desejamos muitas coisas parecidas. Muitas coisas. Tem muitas coisas que não são parecidas. Tem muitas coisas parecidas. Então, por exemplo, acho que eram 2.000, 3.000 pessoas que estavam querendo essa vaga que você está sentado aí hoje. 2.000 pessoas estavam disputando essa vaga, queriam estar aí. Então, muita gente tinha o mesmo objeto de desejo de vocês. Não é para todo mundo. Não foi para todo mundo. Infelizmente, não é para todo mundo. Não tem lugar para todo mundo. Então, quanto mais escasso o objeto de desejo, mais valor ele possui. Então, vou repetir para você também que 9 horas e 3 minutos, já era para eu ter parado de falar, porque tem que fazer pergunta. Quanto mais escasso o objeto de desejo, mais valor ele tem. Quanto mais abundante é o objeto de desejo, menos valor ele tem. O objeto de desejo, então, o que acontece muitas vezes? Então, há um desalinhamento da mente desejante com o mundo que oferta o desejo. Nunca falta o objeto de desejo na mente, mas muitas vezes falta o objeto de desejo no mundo. E se é assim, se nós desejamos muitas vezes as mesmas coisas, os mesmos objetos, as mesmas posições sociais, e não há posições sociais para todo mundo, porque as posições sociais mais apetitosas são as mais escassas, há uma relação direta entre desejo e conflito. É por isso que o professor Cláudio de Barros vai dizer que a política também é uma gestão de
desejos possíveis, de satisfações e insatisfações. Mas também, para não ficar aí nesse contexto avassalador, digamos, o desejo sempre tem a sua faceta social. Quase nunca nós expressamos o nosso desejo puramente. Nós expressamos o nosso desejo através do interesse. Então, o interesse é o desejo crivado pelas condições, possibilidades de realização do mesmo. Vou repetir. O interesse é o desejo crivado pelas condições materiais de realização do mesmo. Ou seja, eu percebo o desejo que eu tenho no mundo. Eu olho para as condições de realizá-lo. Eu faço o cálculo do que é possível fazer e o que não é possível fazer. Aí eu tenho um interesse. Então você pode imaginar, se eu for dar esse exemplo vai demorar, mas você pode imaginar se eu, José de Magalhães, quero ser presidente dos Estados Unidos da América. É um desejo. É um desejo meu. Esse desejo, quando crivado pelas condições materiais de concretização, o que eu percebo? Não dá para ser presidente dos Estados Unidos da América. Então, o que eu faço? Viro professor de teoria do Estado e democracia. Então, aí eu vou falar sobre a presidência dos Estados Unidos da América. Entendem? Então, o interesse é essa dimensão social. E aí também, como dimensão social do desejo, o interesse enquanto dimensão social do desejo, ele sempre, e isso na próxima aula nós vamos nos aprofundar, ele sempre vai procurar se imiscuir num discurso de transcendência. Ou seja, o meu interesse nunca é somente o meu interesse. Sempre é algo que vai transcender a minha individualidade. Eu sempre vou tentar mostrar o meu interesse como algo que o outro vai ganhar, que a sociedade vai ganhar. É por isso que lá para frente eu já vou adiantar um conceito para vocês. A razão pública, do ponto de vista realista, é quando o interesse de um agente político se alinha com o troféu que ele deseja alcançar, e troféu é um objeto de desejo, uma posição social relevante, o troféu que ele deseja alcançar, e esse interesse alinhado com o troféu está alinhado ainda mais com a finalidade social desse troféu. Exemplo, eu, José de Magalhães, eu não, um candidato quer ser prefeito. A razão pública aqui seria o seguinte: eu quero ser prefeito, ou seja, eu quero o troféu, e nesse troféu existe determinada finalidade social, ou seja, governar para o bem de todos, resumindo. E aí, então, o alinhamento do meu interesse com o troféu e a sua finalidade social é um alinhamento quase perfeito. Isso é a razão pública. Então, sempre há uma espécie de busca pela transcendência no interesse. É por isso que política e mito, ou política e religião, são similares. Ou seja, tanto política e religião tentam doar um objetivo de ação para as pessoas, um sentido último de vida para as pessoas, tenta organizar a vida social das pessoas. Ou seja, toda política e religião, por exemplo, tem chefe, hierarquia, quem pode falar em nome e quem não pode, quem é legítimo e quem não é, quem é dominante e quem é dominado. Então, na política, o prefeito, o vereador, o prefeito, o deputado, o governador, senador, presidente da república. Na religião, o pastor, o padre, o monge, o guru, a mãe e o pai de santo. Existe uma organização social que estabelece os dominantes e os dominados em cada uma desses campos.
E a legitimidade de cada um deles também. Política e religião fazem isso. Organização social. E de alguma maneira, tanto política quanto religião tentam uma espécie de salvação individual, quase que preterindo da vontade individual de quem vai ser salvo. Então, quando uma religião pretende converter outras pessoas, ou pretende salvar, ou fazer uma jihad, uma cruzada, o que está pretendendo é salvar as pessoas em detrimento do pedido dessas pessoas ou não. As políticas públicas têm algo desse sentido também. Salvar as pessoas meio que independente das suas vontades ou não. Porque é melhor para elas que. Né? Essa é a ideia, esse é o discurso por trás. É melhor para elas que. Não é à toa que política e religião conseguem se afinar tão fácil. Tem elementos constitutivos muito próximos de política e religião. Bom, é isso. Vamos abrir agora 20 minutos para as perguntas. Quem gostaria de fazer pergunta, está aberto. Ninguém? Deixa eu parar aqui. Ninguém, gente? Então, assim, eu dei uma aula perfeita, né? Vocês entenderam?